faladeiras e cá estamos de novo falando mais uma vez para vocês. Vocês que nos acompanham, mulheres, na grande maioria mulheres, a gente acaba falando para um público mulher, mas também de repente temos homens nos acompanhando. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante que eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto, porque eu gosto desse assunto, eu tenho certeza que você gosta. Eu gosto pouco, tem gente que gosta mais que eu, mas eu comecei a entender o tamanho da importância. Mas sabe por que eu gosto? Porque eu gosto de quem fala sobre esse assunto comigo. Porque não é qualquer pessoa que eu gosto de falar sobre isso, não, gente. Estamos aqui com Rayane e Priscila, essa dupla maravilhosa. E eu quero muito apresentá-las para vocês conhecerem um pouquinho da história delas, mas também para vocês conhecerem do que elas podem proporcionar para a sua vida, na sua vida pessoal e na sua vida aí do seu negócio, como uma empresária de sucesso que você é. Bem-vinda, meninas. Obrigada. Estamos aqui. Tão nervosa? Sim. Ah, e por que será, gente? Vocês são tudo faladeira. O que está acontecendo? Vocês passam o dia inteiro falando, gente. Verdade. De manhã, de tarde, de noite falando. Como é que estão nervosa agora? Assim, contra a parede. O que essa mulher vai perguntar? Eu ainda essa Bíblia. Como que vai funcionar isso? Pode ser qualquer coisa daqui, né? É, meio tenso, mas a gente gosta muito e a gente fala muito mesmo. Vocês gostam de desafio, né, mulheres? Então, se apresente. Quem são vocês e o que vocês fazem? Pronto, começar assim. Pronto, só isso. Vamos lá, meu nome é Priscila. Eu já estou com esse ramo agora, financeiro, consultor de finanças e focado agora no consórcio para alavancagem financeira e patrimonial há pouco tempo, porque eu tenho certeza que se eu tivesse conhecido antes, eu estaria mais tempo. Mas eu estou há pouco tempo, eu já sou formada em marketing, trabalhei no ramo imobiliário, conheço um pouco do ramo imobiliário também, né, como corretora, e sempre fui de vendas, comercial. E agora estamos eu e a Rai somos parceiras, estamos há um ano aí, quase um ano, buscando novos, cada dia mais, conhecer mais e novos desafios mesmo, no mesmo caminho, mas conhecendo pessoas, fazendo conexões, né? E isso tem crescido muito a nossa mente mesmo, no ramo. Isso é verdade. Bom, eu sou Rayane. Trabalho há pouco tempo também como a Pri, a gente entrou juntas nesse negócio do consórcio para investimento. Eu venho muito assim de uma área empresarial. Eu já tive distribuidora, já tive padaria. Então essa coisa do empreender tá na família, eu falo, tá no sangue, que o empreender é mais do que ter um CNPJ. Sim. Você também fala muito disso, né, Vivian? Então assim, eu gosto muito dessa questão de todo dia ter um novo desafio. Sim. De amanhecer com a incerteza do dia, do que fazer. E hoje trabalho com um consórcio para investimento. É algo que eu quero levar para a maioria de pessoas que eu conseguir, porque Sim. É algo que transformou a minha mentalidade. Então, não é mais só uma ferramenta para se comprar um bem específico, mas também que dá para ganhar dinheiro. Já sabia que dava para ganhar dinheiro com consórcio? Pois eu já aprendi tem pouco tempo. E olha que nem aprendendo, hein? Não, é uma loucura, gente, é uma loucura. Então, vocês entenderam, nós vamos falar de investimento, nós vamos falar aí de futuro. Eu acho que é uma coisa bem importante. Para nós que somos empreendedores, então, Ave Maria, como isso é importante, né? Sim, é o que a Rayane falou, às vezes acorda e fala, meu Deus, como vai ser hoje a minha vida, né? O empresário o tal do vender almoço para pagar a janta, é o tal de muitas vezes, dinheiro que você ganhou não compensa pelo custo que você teve naquele dia e tá tudo certo, a gente continua todos os dias. E aí eu queria muito falar sobre isso, mas eu queria muito trazer também a mulher empreendedora por trás de tudo isso. Por que nós somos mães? Nós lá temos nossos afazeres em casa e muitas vezes a gente tem que se desdobrar entre todos os papéis, né? E aí a gente começa a falar, meu Deus, cobre aqui, descobre ali, sabe? Aquela coisa, estou bem aqui, estou descobrindo ali. É isso. Trazer um pouquinho uma de vocês duas ou vocês duas contribuir, trazer um pouquinho dessa... Como hoje, né, a gente sabe que a gente trabalha muito isso aqui dentro das aulas, dos nossos encontros, das nossas rodas, mas como que é isso para vocês na prática? É um desafio, né? Eu tenho um esposo, o Rodrigo, trabalha com ar-condicionado, tenho a Maria Inclusive, Helena. já fica a dica, tá? O Rodrigo também, ele veio da área de empreender comigo. Sim. Nós tínhamos empresas até o ano passado.
E aí a gente fechou a empresa, ele foi empreender pro lado do ar-condicionado, com manutenção e instalação de ar-condicionado. E eu fui para essa questão do consórcio e eu tenho também a Maria Helena. Maria Helena é a nossa filha, tem 7 anos, estuda, faz aula de reforço, faz Muay Thai. Minha filha é uma demanda enorme. Eu falo assim, o maior trabalho é cuidar dessa criança. E é uma criança. A gente se planeja para ter um próximo filho, mas eu fico tentando encaixar, porque é literalmente isso. Você dá conta de uma coisa num dia, no outro dia já falta e é uma loucura. Fala assim, tentar dar conta de tudo. Né? Ou a questão de gestão de tempo, a gestão do que eu vou fazer hoje. Do que eu vou priorizar. Hoje eu vou ser mãe, hoje eu vou ser esposa, hoje eu vou ser empresária. Eu acredito que é um pouco de cada coisa, tem que ter uma dose de cada coisa, não dá para ser tudo ao mesmo tempo, né? Tem que saber qual que é a prioridade do dia. Exato. Acredito que é dividir em tarefas, né? Mas é um desafio insano. Continuando nessa linha de pensamento, fazer uma sub-pergunta. Eu estou inventando isso, uma sub-pergunta. Aí eu alinho todos esses papéis, mas eu não posso esquecer do meu sonho. Sim. Que é o meu sonho de fazer com que essas coisas deem certo, porque depende de mim. Sim. Eu sou a minha prioridade. E aí como que faz? Como é que fica isso no coração aí da mãe, da mulher, sabe, da mulher que tá ali, da empresária que tá ali? Como é isso pra você? Eu falo muito pra Rai que a gente tem que ter a sementinha do nosso sonho e dela a gente não pode esquecer. Pode ser que num dia eu deixe de pôr uma água, mas eu não posso esquecer dela, eu tenho que alimentá-la. Exato. E aí a questão do que a gente trabalha desse planejamento é justamente isso. Porque na grande maioria, sendo empresário ou tendo seu salário fixo ali, se você consegue se organizar financeiramente, sempre vai haver variáveis. Esse dia a gente estava falando com um cliente, falou, tava me programando para uma coisa, quebrou o carro. Tava me programando para outra coisa, quebrou um dente. Tava sempre assim, aquela questão que vira meme, né? O dinheirinho do final de semana é Cabo Gás. Sim. Então, a gente faz com que tenha uma semente pro futuro, não pro agora. Porque se a gente não tiver pro agora, a gente acaba sempre, né? Mulher, a gente sempre dá um jeito. Se arruma, se dá jeito, se vira. Mas pro futuro tem que ter o nosso sonho, porque ele vai chegar. O meu filho tem 15 anos, né? Ele já não demanda tanto tempo mais como os pequenos, né? Como o da Rai, por exemplo. Mas ele demanda tempo, ele demanda uma atenção. O dia que ele tá com uma febre, eu já fico com as 2 mãos na cabeça, preocupado, porque não é uma coisa comum. Mas mãe é mãe, e se ele tivesse 30, eu ia preocupar também. Então, apesar dele ser um menino, meu filho tem 15, já é um menino que é bem independente, focado, ele ainda é um meu filho. Então, a mulher sempre tá preocupada, né? Hoje eu sou mãe solo, mas eu busco. Até no Dia das Mães ele me deu Feliz Dia dos Pais, que eu sou o provedor da casa, além de mãe, né? Sim. Então eu tenho que buscar e eu tenho que ter o meu sonho, porque daqui a um tempo ele também vai bater asa. Eu sei que meu filho vai ter em busca dos sonhos deles, e o meu? O que eu tô plantando? Comento muito com a Rai também sobre essa sementinha, que o mês que eu extrapolo algumas coisas fora, me mimo muito, eu falo que a minha sementinha tá paga. Que é uma parcelinha que eu pago, que é do meu sonho. Exato. Então é um conforto pra mim ter uma parcela paga de um sonho futuro. Exato. Aí tá trazendo isso para as mulheres agora, que nos acompanham, em especial, o que acontece muito? É muito comum esse cenário, e talvez vai muita gente se encaixar aí. Eu tenho ali a minha vida sozinha, ou mãe solo, ou com meu parceiro, às vezes. Aí eu me dedico, às vezes tenho meu negócio, empreendo, só que não sobra. Dá. Sempre dá. É aquela coisa, não sei o que acontece que eu fecho o meu orçamento, dá. Só que aí eu me observo e falo assim, não, eu vou guardar esse dinheirinho aqui. O que a mãe, o que a mulher faz? Faltou um negocinho aqui, eu tiro do meu. Normal, mãe, mulher. Tiro do meu, eu tiro. Eu não faço questão. Já o homem, ele já é muito mais assim... Racional, talvez. Não, esse dinheiro daqui é da garrafa. Não, ninguém vai mexer com o dinheiro da garrafa, sabe? A não sei que seja um caso de, né? Mas assim, normalmente a gente...
mas depois eu ganho outro, né? Assim, a gente, depois eu ganho, meu filho tá querendo tanto aquela bolsa, né? Minha filha quer tanto essa melissa, né? Não pode ficar sem uma melissa, né? Então a gente tira agora sim. Aí só trazendo essa situação com a situação que acontece. Sim. Se eu tenho um compromisso, se eu faço um investimento, que eu tenho um boleto ali pra me pagar, eu honro. Você consegue honrar gente, de verdade, tem mulher que não consegue? Tem, mas é grande. Mas vamos ser francos, vamos rasgar o português aqui. A maioria não consegue. Então, entendendo isso, foi quando eu conheci, né, vocês, assim, nesse âmbito. E eu achei fantástico. Eu achei fantástico isso. Esse lance de eu pensar, olha, eu posso ter um dinheiro, mas agora vamos lá, senhores ansiosos. Esse conteúdo não é para vocês, pode pular o vídeo. Isso aqui nós estamos falando de planejamento, de uma construção. Médio e longo prazo. Não adianta, não é para mês que vem. Pode acontecer? Pode, mas não é sobre, essa conversa não é sobre isso. Sim. Essa conversa é sobre o futuro, essa conversa é sobre o amanhã. Essa conversa, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Sabe hoje, que você está vivendo hoje, com um monte de problema? É pro seu hoje do futuro. É pro seu eu do futuro não passar mais por isso. Essa é a fala que eu queria trazer. O seu eu de agora tá passando isso porque lá no eu do passado você achou que não valia a pena esperar todo esse tempo. Não vou mexer com isso não, que vocês acabaram de falar. Se eu tivesse conhecido isso antes, já teria começado antes. Mas tá tudo certo, tudo no tempo certo. Mas hoje o seu eu do agora pode ter uma oportunidade para daqui o eu de 2027 ou o eu de 2028 é melhor do que você tá hoje. Mas tem que começar agora. Tem que começar, né? E é sobre isso que as meninas trazem com muita clareza, com muita explicação, com muita riqueza de detalhes, estruturada, claro, que elas não vão se organizar dentro de empresas se não tem uma estrutura forte, de uma estrutura de empresa séria, né? Que respeita realmente as pessoas e que tem, assim, credibilidade no mercado. Claro que também não vai sair oferecendo qualquer coisa, porque o que vocês não querem para vocês, vocês também não querem para as outras pessoas, né? E como é falar de investimento para mulheres? É muito variável porque a grande maioria das mulheres ainda se sentem inseguras para falar de investimentos. Passam e transferem isso para os maridos ou para os pais. Deixa que meu pai que cuida disso para mim. É meu esposo que cuida disso para mim. A maioria. Mas é muito legal falar com aquelas que já estão encarando isso para si. Entendi. E a gente percebe que cada dia que passa, as mulheres tá tendo mais abertura para se falar disso. Tá tendo mais grupos de empresárias se unindo para uma ajudar a outra. Eu acredito assim que aquela coisa de rivalidade feminina tem se diminuído muito, praticamente acabado, que viu que juntas somos mais fortes. Tem aberto muita mentalidade mesmo para um investimento futuro. Quantas mulheres hoje em que tem seu marido, filho, que hoje tem 50, 60 anos, que estão abrindo sua empresa, que estão iniciando do zero, porque são sonhos que ficaram guardados. Então hoje a gente fala muito com mulheres tanto novas, jovens, 20, 30 anos, mas também com senhoras de 50 anos que têm um sonho de empreender, que ficou guardadinha ali e que hoje ela vê a possibilidade de fazer isso. Então hoje a gente trabalha muito com esse segmento de mulheres mesmo, para que elas lembrem delas, apesar de ser esposa, mãe, filha, né? Tem muitas que cuidam dos seus pais, mas que elas pensem no eu do futuro mesmo. E o que a gente faz hoje em dia é literalmente levar conhecimento, porque pode ser que não seja hoje, esse mês, mas daqui 2 meses a pessoa já tá com aquela ideia plantada na cabeça, que ela vai regando mês a mês. Gente, e vai dar certo. Eu pago meu boleto tão feliz. Sério, é satisfatório, né? Eu também falo isso. Feliz, assim, eu falo, dia 10 eu tenho que pagar. Sabe aquela coisa assim, que legal. Porque esse é um boleto que não me pesa pagar. Não que os outros, hoje eu mudei muito também meu pensamento sobre pagar contas. Eu pagava conta de uma forma muito pesada. Mas porque eu fui ensinada assim. O dia do pagamento, né? Era um dia sofrido, ruim, né? Era um dia ruim. A gente é ensinado, assim, todo mundo, os nossos lares, né? Até porque elas receberam também esse peso, nossos pais receberam esse peso. Mas hoje eu pago muito em paz, sabe? Eu pago a conta de energia em paz, eu pago a conta, tudo que vai pagar eu pago em paz. Só que o boleto
Investimento, ele é diferente, de verdade. Ele conforta, eu falo ai, que legal, parece que eu tô realmente guardando, é a sensação assim, eu estou guardando um dia, eu estou assegurando algo pra mim no amanhã, né, independente do que for pra ser. Sim. Né? E aí eu queria agora, vamos tirar as dúvidas gerais, porque quem vai assistir esse podcast tem que entender. Sabendo o que tá falando. Vou lá falar como investimento, mas, eu não quero comprar uma casa. E agora eu vou fazer investimento, mas eu não quero comprar uma casa. Então, nós trabalhamos com um consórcio e antes, o consórcio antigo era mesmo para comprar um carro, comprar uma casa. E era isso. Hoje não, o consórcio ele virou uma ferramenta que dá para você guardar o dinheiro. Não é aquela coisa de dívida, tô fazendo uma dívida. Não, tô fazendo um investimento para mim, Sim. no futuro. Vou ter aquele valor ali em breve. Então, você pode vender a carta de crédito, você pode comprar um imóvel e colocar para aluguel, você pode planejar a sua aposentadoria, tudo através desse mesmo boleto. Eu falo muito, a Pri fala muito, inicie, comece pagando, que quando contemplar ele vai te solucionar alguma questão, seja vender a carta de crédito. Mês passado teve um cliente que contemplou um crédito de 540 mil, investiu 49 mil em 34 meses. Ele vendeu por 150 mil. Se ele tivesse guardado na poupança, por exemplo, ele não teria essa lucratividade com a venda da carta. Então não precisa ser só para comprar uma casa. Sim. Dá para fazer muita coisa. Que é essa questão mesmo que ela disse de ganhar o dinheiro, né? Uhum. Como se ganha dinheiro? A venda da carta de crédito é negócio em qualquer momento. Então, sempre você vai ter o retorno do que você investiu, independente. E a gente vê que os cenários mudam muito. A pessoa faz com a intenção de comprar a casa e na hora da contemplação ela já mudou de ideia. Às vezes já casou, já tem uma outra casa. É um investimento inteligente. Sim. De qualquer forma, ele vai te dar retorno financeiro. Exato. Seja aumentando seu patrimônio e pensando num mais longo prazo, ou solucionando uma dor imediata. Eu preciso do dinheiro, eu tenho uma carta, ele resolve também. E interessante. Qual que é a diferença hoje, só pra quem não entende também, que é bem leigo? Vamos falar pra mulher que tá lá na casa, que não entende nada. Certo. Igual eu era antes, bem leiga desses assuntos. Qual que é a diferença da taxa hoje de um financiamento e uma taxa a taxa que é cobrada de um consórcio, uma taxa isso. administrativa. Hoje a taxa administrativa ela é fixa do crédito contratado. Sim. Se você contrata um crédito de 100 mil, você paga uma taxa em cima de 100 mil. No financiamento, o pessoal fala muito da questão de amortizar, só que são juros. Por isso, é um juros diferenciado. Eu falo assim, cada dia que passa você vai pagar mais, porque ele tem um reajuste e você E vai só aumentando, né? terminar de pagar aquilo ali. Por isso que às vezes fala assim, você vai financiar um carro, você compra 3, né? Eles falam mesmo. isso, né? Um carro é seu, o outro é do imposto, o outro é de Vai comprar uma juros moto, do compra banco. 2, 3 motos com dinheiro Literalmente. do financiamento, né? Quando a pessoa tá com pressa, a gente até aconselha, vá financiar, porque vai te solucionar uma dor rápida. Mas quando você não tá com pressa, você já não tá a pé, por exemplo, para um carro, faz o consórcio que você vai pagar menos, vai pagar parcelinha, porque hoje, se você for financiar, que nem com a taxa Selic alta, você vai pagar 3, 4. O consórcio, você está ciente do preço que você vai pagar de taxa. É uma taxa administrativa, que aí é hoje em torno de 0,10 ao mês. 0,10. Então, você vai pagar em 100 meses, mas essa mesma taxa. Você pode pagar em menos tempo, né? Sim. É você que escolhe o seu prazo, mas a taxa é a mesma. Agora, se você for financiar, é em torno aí de 3 ao mês, né? Nada Gente, com zero. É muito diferente, é muito diferente. E é o que a gente tá falando muito sobre o futuro, sobre planejamento, por quê? Porque é o que eu trabalho, né? Então, assim, quando eu conheci as meninas, eu tô falando por propriedade, e elas começaram a me explicar, junto com os meninos também, tá, gente? Vamos falar das meninas aqui? Não, né? Mas assim, elas começaram a explicar e eu comecei a ver. Eu achei que era uma reunião X. E parece que ela abriu um leque. Não prometeram nada, entregaram tudo. Elas abriram, assim, as opções. Eu comecei a ver tantas possibilidades com essa tranquilidade no meu coração de entender que as coisas não acontecem da noite pro dia. Mas eu tenho isso no meu coração. Se o seu coração já tá nessa ânsia, nessa desespero que tem que ser agora, aí tem que achar um outro formato, tá, gente? Mas se você tiver um pouquinho de paciência, só um pouquinho. Sim. Cara, o negócio começa Certo. a fluir. E você sabe o que é mais louco?
eu vou trazer para vocês até um depoimento aqui. Eu, quando conversei com vocês, eu tinha uma ideia, de verdade. Quando vocês começaram a falar, começou a abrir outras ideias. Eu fechei com vocês. E aí, agora, é muito louco, porque eu criei um outro plano para eu ganhar um dinheiro, para me fazer isso, para nem mexer com isso. Você entende que eu tô assim? Eu criei uma outra alternativa que eu estou estruturando para isso me trazer o retorno do que eu quero fazer, e para isso daqui servir já mais para frente ainda. Já é tipo assim, se eu pensar em mexer isso daqui nos próximos 3 anos, nem quero. Eu tô assim, tipo, vamos trabalhar aqui para que se dar certo, para eu não mexer aqui. E me deu mais ânimo. Isso que eu queria falar. Eu falo assim, gás. Quando a gente vai falar com o cliente, eu falo assim, ó, primeiro eu quero te apresentar para que qualquer negócio que você for fazer, você vai ter uma possibilidade a mais através do consórcio, que é o que a gente trabalha. Porque as pessoas só conhecem ele como aquela ferramenta tradicional para comprar, principalmente a moto. Os mais, assim, da nossa geração... Fazia um consórcio, pegava ali 16, 17 anos, eu vou fazer um consórcio, porque quando eu fazer 18 eu quero ter uma moto. Então essa era a mente que eles tinham. E hoje não é isso, dá, como você disse, abre muitas portas, janelas, assim, abre os caminhos. É mentalidade mesmo, né? Para investimentos futuros, assim, aposentadoria, INSS. Quem quer esperar pelo INSS? Você tem certeza que você vai se aposentar? Ninguém mais consegue ter essa certeza. Então é uma outra possibilidade. Sim. Porque o brasileiro não foi ensinado para criar uma aposentadoria. Empreendedoras mesmo que pagam seus boletos ali, elas não têm muita certeza da aposentadoria. Sim. Então elas precisam, elas não, nós precisamos pensar no futuro. E é construção, né? O que as meninas estão trazendo é isso. Gente, mulheres, assim, eu tô falando isso, batendo bastante na tecla com vocês, é por isso. Porque se você é como eu, que não veio de família rica, uma família assim, nunca faltou nada, mas nunca foi assim, tô esbanjando. Tranquila. Nunca foi. É ralado, entendeu? Meu pai é CLT, foi CLT a vida toda, minha mãe foi concursada um tempo, mas assim, foi ralado para ter as coisas, entendeu? Hoje meu pai é aposentado, minha mãe já não precisa mais das coisas da terra, foi embora, mas assim, mas foi ralado, você entendeu? Para ter as coisas, para dar estudo, para dar um suporte, pra gente poder viajar uma vez no ano, era... né? O planejamento, né? A família do Hugo também não é assim. Então a gente vem, somos família de trabalhadores. Então a gente tem que ralar muito para ter as coisas, assim. Não dá de ficar igual aquela coisa, doutor, você quer um atestado? Não, doutor, eu preciso que você me libera para me voltar a trabalhar logo. Eu não preciso de atestado, eu não preciso de descanso, eu preciso de voltar ao trabalho. Rápido, né? Preciso que você me dê alguma coisa para me ficar bom, para me voltar logo. Esse meme é muito a cara da gente, né? Então é sobre isso. Então é uma via, gente. É uma via porque você vai planejar o seu amanhã. Você vai planejar o seu ano que vem ou os seus próximos 3 anos. E hoje você vai se virar, como a Pri trouxe. Hoje você vai se virar, você vai trabalhar, você vai pagar seu boleto, atrasar um negocinho ali, não sei o quê. Mas aí você fala assim, não, mas eu tô trabalhando para garantir uma coisa legal lá na frente. E é sobre isso. O investimento, ele traz essa clareza. Porque não é só uma carta de crédito que você tá pagando. Sem contar com as vantagens, você paga só metade do negócio, só quando contempla que paga inteiro. Tem uns rolês que eu vou pedir para as meninas falar para vocês. Então possibilita você começar. E quem começa pagando 50%, gosta de pagar os 50%, na hora que vir para pagar o inteiro, que for, nem vai sentir, já que até pagou outra carta. Perfeito. Sim. Não é verdade? É verdade. Então eu queria que vocês explicassem para as pessoas esse lance que vocês explicaram para mim, onde vocês me seduziram de uma forma positiva, né? Para as pessoas, como que funciona com vocês, como as pessoas procuram vocês. Bom, trabalhamos com a meia parcela até contemplar. O que faz essa bendita meia parcela? Que você economize. Porque como você não tem o crédito já disponível para você usar, não é interessante você já começar pagando uma parcela inteira. Vamos supor, eu preciso de um crédito de 200 mil. Vou pagar ali metade dela, que é um crédito então para 100 mil. Vamos supor assim. Eu pago essa meia parcela, contemplou o crédito. Se eu quiser utilizar só 100 mil, eu posso também. Esse é o mais bacana, porque você não fica engessado em pegar o crédito total e ter que recalcular o valor da sua parcela. Mas, se você quiser os 200 mil, recalcula o valor da parcela e você tem a possibilidade de usar um crédito maior. A gente fala muito assim, economiza antes de ter o crédito e na contemplação te dá a possibilidade de um crédito maior. Então, por isso a meia parcela antes de contemplação, que é literalmente economizar
antes de ter o crédito. Contemplou, você pode utilizar um crédito maior. A gente sempre fala assim, Rayane, hoje eu tenho R$1.000 para eu fazer uma carta de crédito de 300 mil. Contemplando, eu vou ter acesso ali os 300 mil e recalculo o valor da minha parcela para 2. Ou se eu não conseguir, eu pego 150 mil e continuo pagando 1.000. Então, assim, é algo que me fez... Gente, é muito tipo Subway, né? O que você vai querer? O que você não vai O querer? que você quer? Porque é flexível, não Exato. precisa ser nada engessado. Complementa. Eu gosto muito dessa meia parcela. Ela foi criada pela empresa que a gente trabalha, foi em 2006. O criador dessa meia parcela chama Leandro Osório. Ele foi em todos os outros consórcios, a gente foi pioneiro. Foi em 2006 com essa meia parcela e aí os outros aderiram porque é bom. Porque você não tem acesso a um crédito ainda disponível, você vai fazendo o pagamento das suas parcelas até ele ficar disponível. Ele ficou disponível, imagina se você não queira usar. Olha como você está investindo menos, tendo acesso a um crédito maior, podendo vender e ganhar dinheiro. Quem vai assumir essa parcela maior é quem vai assumir esse crédito. E aí você para de pagar e ganha o dinheiro, pronto, recomeça de novo. Uma nova operação. Tem uns blogueiros que falam isso, né? E você recomeça de novo e ganha dinheiro. Se você for usar, que nem normalmente o ramo imobiliário é muito interessante, que você vai se pagar ele vai se pagar, você vai deixar de investir. Quem vai estar pagando é seu próprio imóvel no aluguel, por exemplo. E a gente gosta muito de falar sobre isso, porque essa era a ideia. Quem paga hoje um aluguel e paga um consórcio, para pagar uma parcela alta no consórcio, pagando aluguel é mais complicado. Então, quando você deixa de pagar o aluguel e aí sim paga somente o seu consórcio, pós-contemplado, você vai pagar a parcela cheia tranquilamente, porque você já não está pagando mais aluguel. É um imóvel seu, né? Ganhando valorização. E você sabe de uma coisa, dessa questão do que vocês oferecem, que é a mentalidade? Porque pensa assim, uma mulher, vamos pensar numa mulher que está vivendo um outro cenário hoje. Ela está vivendo um cenário que ela trabalha, paga as contas dela e está com dívida. Cenário de acertei aí 85% da população, 90%, Dívida. 91%, 95%. Esse é um cenário atual, tá essa mulher aqui. Então, olha o pensamento dela, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sobreviver e tenho que pagar mais conta. Eu tenho que trabalhar, porque ela tá nesse cenário, mas eu tenho esperança. Aí ela dá a oportunidade. Não, eu vou começar a pagar esse negócio, eu vou ver. Isso aqui cabe no meu orçamento. Olha a mentalidade dela que tava assim, ou tipo, não, vou fazer um negócio certeiro pra ganhar um dinheiro grande. Nunca acontece, amiga, pelo menos comigo não aconteceu. Mas assim, vamos lá. Aí eu começo falando, não, eu vou trabalhar, eu vou pagar as minhas despesas do mês, vou quitar essas coisas pra trás e vou investir aqui. Daí a pouco eu começo a falar assim, opa, vou trabalhar, vou resolver ser inteligente aqui para diminuir aqui, não vou gastar à toa para investir mais. Eu saio do meu olhar de olhar só para dívida e problemas atuais e aí começo a olhar para o investimento. Aí eu vou diminuindo, Sim. porque eu falo, não, vou dar uma economizada aqui para sobrar para cá, porque eu não posso abrir mão do passado. Dali a pouco, eu penso a mulher tá aqui vivendo e já... Sabe o olhar dela? Porque ela já resolveu, porque mudou o pensamento. Ela não tem um pensamento mais preocupante, negativo. Não tô falando que não pode acontecer. Pode, gente, que a Pri tá falando. Não, eu preciso resolver isso daqui, eu vou pegar isso aqui. Mas aí ela já tá pensando, já vou pagar outra carta. Sim. Porque eu já acostumei pagar essa parcela, então vou continuar pagando agora. Vou pegar um pouco do dinheiro, apago aqui o fogo, resolvo isso que não tá deixando eu dormir, né? E aí começa a redirecionar essa energia por uma coisa melhor, para um futuro melhor. A pessoa se sente... Ontem eu recebi uma mensagem assim... Ei, eu quero começar a investir em mais uma carta. Quando começou o primeiro, eu tinha medo de não dar conta de pagar. E agora já... Eu vou ver já os valores que eu posso pagar por mês, que eu já quero fazer mais uma. Eu falei, nossa, que legal. Porque a pessoa já se sente satisfeita em ter iniciado o investimento. Abre-se uma luz ali e é que a gente fala. Não tem erro. Você plantou limão, você não vai colher outra coisa. Vai ser o limão. É só você continuar regando ele e uma hora ele vai sair, não tem erro. Porque não é que a gente fala assim, não é uma loteria que você joga uma vez e aquele dinheiro sabe que você... lá Deus se vai ganhar ou não, né? E é uma vez só, o nosso não, é todo mês a sua sementinha tá ali, uma hora ela vai brotar. Uma hora ela vai dar fruto, né? E o que é mais legal, né, gente, é de uma forma, eu gosto de falar assim, é de uma forma honesta, de uma forma correta, legal.
Porque às vezes eu vejo pessoas investindo em coisas que não são legais e às vezes até elas ganham dinheiro rápido. Mas você percebe que alguém tá perdendo pra você ganhar? Não é verdade isso? Quando a gente faz uma coisa assim, uma aposta, essas coisas que as pessoas estão usando hoje em dia, né? Esses atalhos. Precisa alguém perder pra uma ganhar. E aí imagina, eu não ia me sentir bem, né? Então nesse caso, ninguém tá perdendo pra ganhar, muito pelo contrário. Outras pessoas também ganham, porque a pessoa que, por exemplo, foi contemplada, vamos falar sobre isso. Aí eu fui contemplada e a Priscila querendo fazer um investimento numa carta. Olha só que interessante, ela tá um valor para investir e eu tenho uma carta aqui para vender. Pronto. Eu vou deixar de financiar, vou comprar a sua carta, você vai ganhar, eu vou ganhar. A Rayane vai vender de novo. Vai ganhar a porcentagem dela em cima. Fala, né? Então é um jogo de ganha-ganha. Para eu ganhar, ninguém precisa perder. Isso mesmo. Né? E a empresa é sustentável. Com todo, mesmo que, mas é só 0 ponto. Gente, mas 0 ponto de taxa administrativa de todo mundo que faz. Quantos negócios quantas famílias são sustentadas ali? Quantos sonhos são sustentados ali? Tem uma legislação própria, né, para que organiza e Sim. fiscaliza o consórcio em si, em todas as administradoras. E a gente tem também um conselho que vai acompanhando. O consórcio tem crescido muito. Então, você tá falando de números, nos últimos meses cresceu mais de 2 milhões de cotas, não na nossa, só na nossa, em geral. Mas porque as pessoas estão migrando de volta. O consórcio já é bem antigo. Sim. Mas as pessoas foram todo mundo pro financiamento, mas agora as pessoas estão migrando de volta para o consórcio, vendo que as possibilidades de ganho e de negócio aumentaram muito. Então, tá todo mundo voltando. É literalmente um mercado, né? Não é mais só a compra de um bem específico. Ele virou uma carteira de mercado mesmo, de comerciar. Não temos o cliente investidor, que é o que investe meia parcela, contemplou, o escritório garante a compra dessa carta. E a gente tem um cliente final, que é aquele que está precisando comprar um imóvel. E hoje, para você comprar qualquer coisa, tem uma entrada. Sim. Então, ao invés de dar entrada no financiamento, compra-se uma carta já contemplada e não entra no financiamento. Que aí ele já ganha no prazo. Hoje, um financiamento imobiliário é 360 meses, 420 meses. Um consórcio hoje é 220 meses, o máximo, né, de prazo que a gente tem. Tem de 240 para créditos maiores. Então, você já enxugou a metade do tempo. Só aí você já ganhou 15 anos, vamos dizer assim. E literalmente deixa de pagar 2, 3 imóveis de juros. Então... É um ganho para todo mundo, inclusive para o país, né? Porque o país também, as pessoas que vão ficando prósperas no país e que vão tendo uma mentalidade de abundante, ela sai daquela reclamação, do vitimismo, do fazer coisa errada. Então eu acho que a gente talvez nem seja o foco maior quando uma empresa que administra vende, mas a gente muda muito, a gente qualifica muito o pensamento das pessoas. A questão da autorresponsabilidade. Exatamente. Se eu quero comprar uma casa, eu tenho que iniciar, sendo ela à vista pelo financiamento ou pelo consórcio. Aí vai de você descapitalizar, tirar o dinheirinho ali do banco e comprar essa casa à vista, ou quanto tempo eu vou levar para eu juntar esse valor? Eu quero uma casa de 100 mil. Se você guardar 1.000 por mês, é 100 meses que vai levar para você juntar esse valor. E lá, depois de 100 meses, a casa já não é mais 100 mil. Ela já é outro valor. Exato. Então, ou vou no financiamento pagar 2, 3 vezes a mais, ou o consórcio é o caminho. É o caminho. Aí, ó, jovens, pessoas que estão começando também a vida, é importante também pensar nisso, né? Muito importante. Médio e longo prazo, né? E é bem sobre isso, gente. Então, assim, eu super aconselho, eu acho que é uma coisa assim, é muito confortável para mim falar sobre isso agora, nesse momento, tanto que quando as meninas, falei, gente, a gente precisa gravar um podcast para tirar essas dúvidas, para falar para as pessoas, muito mais do que contar hoje um pouco mais sobre as nossas histórias, é trazer essa possibilidade para as outras mulheres. Sim. Que têm desejo no coração. Vou falar por mim, eu tenho muita vontade de fazer muitas mulheres acontecerem. Isso é uma coisa que eu caminho todos os dias. Não liga não, porque eu que sou DJ, eu que mexo, eu que sou a parte do Então, assim, eu tenho muito desejo no coração de ver muitas mulheres dando certo. Então, a gente veio para um caminho inicial de fazer uma gestão de tempo, de trazer uma educação financeira para essas mulheres. Mas só isso não basta.
Ela aprende a vender, ela aprende o marketing, ela aprende a se posicionar, a se comunicar, mas ela não consegue guardar. Por quê? Porque é mulher, porque é mãe, porque é filha, porque dá jeitinho, porque se deixa pra depois. Então, assume esse compromisso, mulher. De verdade, eu tô falando de coração. Assume, porque você vai dar conta de pagar. E daqui a pouco, já foi 1 ano, já foi 2 anos você pagando, e você tá realizando sonhos seu, da sua família, das pessoas ao seu redor, das pessoas que você quer tocar no mundo, tá? Esse bilhete é pra mim, mas ele também é pra você, né? Realmente, assim, a partir do momento que você faz um consórcio, eu tô planejando, vou dar um depoimento de uma tia minha. Minha tia, ela tem uns 45 anos e ela quer a vida inteira comprar um carro. Os filhos dela hoje já são adultos, já trabalham, e ela iniciou uma carta no mês passado comigo. Ela falou assim, ai meu Deus, agora falta tanto tempo já, porque ela já consegue visualizar o sonho dela realizando. Então eu falo assim, quando a gente vende um consórcio é uma responsabilidade, porque você vende o sonho da pessoa, ela fala assim, eu tô confiando em você, eu tô botando fé que isso vai dar certo, então me ajuda, esse é um caminho. E é muito gratificante ver clientes que já realizaram sonhos e clientes que estão ali na esperança de todo mês pagar seu boleto sabendo que vai dar certo. Ai, conta pra gente uma experiência feliz que vocês tiveram de clientes que realizaram sonhos assim pertinho de vocês. Olha, tem uma cliente minha que fez um consórcio em dezembro, finalzinho de novembro para dezembro. O parceiro dela, o noivo dela, é Uber. Uhum. E eles estavam com um carro que estava já estragando, estava dando dor de cabeça e tal, por financiamento. E ele pagava 1.600 de parcela. Não tava nem na metade ainda do financiamento que ele tinha feito. Pagando parcelas alto, porque com juros. Mas era algo que ele tava rentabilizando também, porque ele trabalha com o carro. Isso. Ele trabalha de Uber, então não tem como aguardar um consórcio contemplar para comprar um carro. Ele comprou pelo financiamento. Depois de 2 meses, no início de janeiro, ela contemplou. E eles realizaram o sonho de comprar um carro zero. Sério? Foi muito gratificante. O pessoal no escritório ri de mim e fala assim, a Raiane tava mais feliz emocionada, que chorando. Porque eles deixaram de pagar uma parcela de 1.600 no financiamento em um carro que tava só para ele entregar. Se ele fosse vender o carro dele, ainda, vamos dar um exemplo, faltava 30 mil e o carro valia 30 mil. Ele não conseguiria vender. Todo o valor que ele pagou ali era só juros. E ele pegou um HB20 zero. E assim, eles estavam muito felizes. Reduzida, porque o consórcio proporciona. Ela tinha a opção de pagar R$ 746 de parcela num carro zero. Isso, e assim, foi muito gratificante, eu até arrepio, porque literalmente você vê o seu cliente realizando um sonho. Ela chegou assim, ela falou, Raiane, eu confio em você, eu não conheço a empresa, eu não sei o que é, mas se você tá vendendo, eu sei que é bom. Ela já era cliente minha da época de padaria, confiou no meu trabalho e deu certo. E hoje eu falo assim, com o maior orgulho, ela me indica muito, porque ela acreditou no meu trabalho, ela já realizou o sonho dela, ela paga hoje 1.000 de parcela, num carro zero, e assim, eles estão felizes, os dois super me indicam, e foi uma experiência única, de vivência mesmo, porque quando eles compraram, foi com a ideia de ir pagando para quando contemplar, e contemplou com 2 meses. Uau! Eu brinco assim, você corre o risco, apesar de ser médio e longo prazo, você tá correndo o risco de ser para amanhã, de ser pro mês que vem. Todo mês você corre esse risco, Todo né? mês. É um risco gostoso. Porque assim, Você já pensou, gente, eu tô aqui, eu recebo uma ligação da Raiane? Amiga! Eu pai, que eu não tô preparada pra essa emoção, não tava no meu planejamento. Tem nem roupa mercedenta. Tava no meu planejamento assim. Não tava no meu plano ganhar esse dinheiro agora. Mas é muito gratificante trabalhar realmente com isso, assim, de pegar que nem menores, a Raiane, eu também já vendi pra menores, daquela pessoa que já tá trabalhando às vezes de menor aprendiz, no caso, já trabalha com pai, já tem um dinheirinho. É pouco, mas é com pouco que a gente começa. Eu falo que a gente ora no escritório para que nossos clientes prosperem. Porque se eles prosperarem, a gente prospera junto.
Porque se eles confiam hoje no meu trabalho com pouco, com muito ele também, porque a gente vai honrar ele no pouco para ele ser honrado no grande também. Então eu falo assim que hoje os nossos clientes que compram a menor carta, que eles possam e tenham condições de comprarem as maiores também. Exatamente, perfeito. E acreditar nas pessoas. Né? E é literalmente isso, você viver com um propósito. Não só o propósito de vender, mas de fazer a diferença na vida das pessoas. De uma pessoa que nunca teve um carro novo, zero, De repente, ela ter a possibilidade de um carro novo. Uma pessoa que tá morando de aluguel, esses dias eu recebi uma mensagem de uma cliente também, que ela falou assim: muito obrigada por não desistir de mim, que agora eu tenho a possibilidade de ter minha casa própria, que já mora no aluguel há 20 anos, que ficava tentando comprar pelo financiamento, mas nunca teve coragem, nunca teve renda. E agora, nesse momento... Até porque o financiamento, além de você pagar 2, 3, você tem que comprovar muita coisa para vários reajustes. Além de pagar, você ainda tem que provar. Você tem que, além de você tem que passar humilhação, né? Além de você ter que pagar 3 vezes uma casa, você passa uma humilhação para ver se você vai poder pagar 3 vezes nessa casa. Ou tem não, isso, né? Ou não. E é a que te serve, não é a que você quer, não. É que cabe no seu orçamento. Essa aqui é que dá, não é a que você quer, não. Não é assim. Perfeito. É forte, gente. É um negócio diferente. E uma coisa que eu quero muito acentuar aqui, falando das meninas em especial, gente, porque assim, a gente vê muita coisa na internet. E eu concordo, tem muita coisa que presta, tem muita coisa que não presta. Mas eu ainda acredito muito, apesar de nós estarmos num mundo extremamente acelerado, no mundo de IA, no mundo, um monte de automação que são legais e são importantes, eu acredito ainda muito no poder das pessoas. Eu acredito que isso nunca vai mudar. É o poder que a pessoa verdadeiramente entrega naquilo que ela faz. Habilidades, tecnologia, você pode aprender, caráter não. Então, caráter, ele é uma coisa assim que ele é muito forte. Pra mim, falando de coração. Então, todas as vezes que vocês verem eu falando de alguém aqui pra vocês, eu indicando uma coisa pra vocês, é uma coisa que tá fazendo bem pra mim. É uma coisa que eu tenho, estou vivenciando isso. Eu nunca vou falar pra vocês de uma coisa que eu não experimentei, eu não sei se funciona, eu nem conheço o trabalho da pessoa. Eu falo, olha, dizem que é bom, eu não conheço. Eu sempre vou falar assim pra vocês, porque é assim que eu vivo. A Rayane sabe, a Rayane já me acompanha há mais tempo que a Pri, sabe disso. Mas isso, eu acho que já deu pra você perceber, né? Que eu sou muito dessa aqui. Então, quando eu falei, verdadeira, né? Eu vou trazer isso primeiro pra mim. Até a Ray falou assim, você tem pessoas pra indicar? Eu falei, não vou indicar até eu conhecer o produto. Eu preciso estar dentro, eu preciso entender, vivenciar, pra depois eu poder, né, trazer... Porque as pessoas acreditam na gente. Ontem eu tava contando pouco, eu caí no golpe e nem tinha percebido. Ano passado, eu tava navegando na rede social, no Instagram, apareceu lá, acho que foi no Instagram ou YouTube, um tênis olímpicos, que tava uma campanha para Outubro Rosa, tênis, adivinha que cor que era o tênis? Tênis perfeito. Por um valor baratíssimo. Como que lá. pescou ela, será? Pescou, era azul? Não. Pescou. Aí eu entrei, paguei tudo, pedi pro... Falei, me dá de presente aí, né? E ele me deu o cartão, paguei o cartão. Aí falou que ia chegar até o dia, eu fiquei acompanhando. Mandei pra comadre, pra Luciana. Luciana comprou. Eu caí no golpe e levei a bichinha junto. Indicou, hein? Aí depois passou uns dias, eu falei, gente, cadê esse tênis? Nunca que chega. E não chega e-mail, não chega. Aí eu fui caçar o e-mail que eu tinha recebido, aí tava lá. Aí eu peguei, copiei aquele e-mail, e joguei lá na internet. Aí tava no Reclame Aqui. Um monte de gente que tinha comprado dessa empresa, que não era Olímpicos, era uma empresa, era um anúncio falso. Mas eles aproveitaram a campanha da Olímpicos, que estava lançando aquele tênis. Jogou um produto. Jogou um link, na verdade. Porque existia o tênis naquele preço, mas aquele link não era da Olímpicos. Não era da empresa, da fábrica. Nossa. Aí eu perdi R$100 e a comadre também, ainda bem que foi só 100, né, gente? Mas assim, você vê como é que é forte o poder da influência. Sim. Falei, comadre, vamos comprar? Tá um preço bom, acessível, não sei o que, um tênis bom. Nós duas vamos andar juntas. Vamos andar juntas, tênis rosa. Aí depois, só que aí eu vi que o tênis não chegava, e geralmente eu esqueço. Eu fui caçar, gente, fiquei sem graça. Contei pro Hugo ontem, não tinha contado ainda. Falei, amor, deixa eu te contar, nós queremos um golpe. Ainda levamos uma comadre junto. Ela, do quê? Eu falei, verdade, né? Eu falei, pois então, nunca chegou esse tênis. Aí mandei lá, postei lá na Reclame Aqui e entreguei pra Jesus, né? Azar de quem perde, azar de quem dá o golpe nos outros, né? Mas assim, é por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que eu falava, não, Rayane, eu preciso primeiro entender, deixa eu entender como é que é, deixa eu conhecer o produto, deixa eu entender as possibilidades. Aí fui ver a empresa, a gente vai ver todo o processo, não é assim, vai lá e acredita e sai pagando, porque tá barato ou porque tá todo mundo indo. Cuidado, eu já caí em um, então toma cuidado aí, né?
Então a gente precisa ter esse conhecimento. Quando eu entrei, a Rai tinha acabado de entrar também. No mesmo dia, nós fechamos as cartas para nós mesmos. Então, eu fui a minha primeira cliente, meu primeiro cadastro de compra. Falei, se eu vou vender isso, é porque eu realmente estou comprando, literalmente comprando. Então, eu também tenho a minha experiência. Quando eu vou apresentar, eu já consigo mostrar, por exemplo, ela mostra o aplicativo dela. O meu, ó, esse é o meu, é o que eu pago, é o que eu faço, é o meu sonho plantado também. Sim. Porque é a credibilidade, isso que você tá falando do negativo e o positivo. Sim. Tem a mesma força, como a cliente da Rayane Contemplada indica muito, e é isso que a gente mais quer, contemplar muita gente, pra muita gente nos indicar. O melhor cliente é o maior cliente, o maior vendedor nosso é o nosso cliente, né? Sim. Porque ele é satisfeito com o atendimento que ele recebe, ele é satisfeito com aquela confiança que ele coloca no caso de vocês, porque ainda vai acontecer um dia, às vezes demora um pouquinho mais para conquistar, Sim. né? Igual quando eu também faço uma mentoria e as minhas mentoradas, elas trazem outras pessoas porque elas acreditam no resultado que elas estão vivendo, né? E eu vim pra cá através da Rayane. Aí foi uma foi puxando a outra, né? Não, mas é literalmente isso. E a questão do caráter é aquela coisa assim, eu treino habilidades, o caráter não. Então, só de você estar falando tudo isso já é muita coisa de ter nos convidado aqui, porque o nosso trabalho é um trabalho com respeito ao próximo. Eu não trabalho só pela venda em si, mas é literalmente para fazer a diferença na vida do outro. Porque não adianta eu entrar aqui e te fazer uma proposta incrível e tal, mas que não vai te gerar diferença nenhuma, não vai te solucionar nenhum problema. Que a gente fala muito, por exemplo, a gente não força nada, por exemplo, eu vou te falar que você vai contemplar amanhã, eu vou te vender, pode comprar. A gente fala, se fosse dessa forma, a gente não venderia, né? A gente venderia pra gente, porque se eu soubesse que é o seu número que eu vou te vender, que você vai contemplar, eu não faria. Então, a gente não trabalha de forma alguma com mentira, a gente trabalha de médio a longo prazo. Se sair antes, é bom pra todo mundo. É o risco, né? Aquele risco. Mas a gente trabalha com a credibilidade, sabendo que a gente quer continuar com isso, de médio a longo prazo também. O que me fez vir pro consórcio, sair de onde eu estava, onde eu tinha minha carteira assinada, com décimo, férias, plano de saúde, a estabilidade estava, pra vir arriscar que onde eu quero estar, médio e longo prazo, como eu quero estar. Então, se eu quero buscar coisas maiores, eu preciso arriscar um pouquinho mais. E vocês arriscaram, né? Vocês vieram, trazem essa ideia pra gente do investimento, mas o risco maior é o de vocês. Porque vocês vieram de um lugar que, querendo ou não, que nem você veio de um CLT, você veio de um outro negócio, de uma outra empresa, e arriscaram porque acreditaram. Primeira pessoa a acreditar foram vocês, né? Então, é bem sobre isso. Então, gente, olha, fica tranquila, chama as meninas pra conversar, elas são faladeiras pra caramba, né? As meninas aqui do Conexão, quase todo mundo já conhece, se não conhece, tá conhecendo, clientes, já tem clientes, tem pessoas que estão com planos, né? Tal época eu vou fazer, isso é muito bonitinho, sabe? Agora eu não posso, mas lá para novembro, né? Tô acabando uma outra parcelinha e essa vai enquadrar. Então já tá se organizando, isso é muito legal. E eu queria que você trouxesse, Rai, um pouquinho da sua experiência, assim, ao chegar aqui. Porque como você também anda muito, né? Anda ali, anda grupo ali, anda grupo ali. E eu tenho certeza que teve alguma coisa, né? Teve ainda bem que a social media chegou agora para gravar isso. Teve alguma coisa, algum lá atrás, no momento que você falou assim, cara, eu vou dar uma pesquisada, vou ver quem que é essa doida aí, o que esse povo cor-de-rosa faz. Eu queria que você trouxesse por que te despertou para isso? Eu conheço você, Vivian, desde 2022, num evento que teve lá... Sou empreendedora. Postei ontem a foto ontem. Lá da Fecomércio. Na época eu tava com a padaria aberta. Eu não falei aqui, mas eu venho de família de empreendedores. Meu avô tinha uma panificadora, tem ainda, né, lá em VG. Meu pai tinha uma panificadora aqui em Cuiabá. Tocava ele, eu e minha irmã. Os dois já não estão mais aqui. E aí eu resolvi fechar a padaria. Até então eu procurava muito essa questão de estar no meio de empresários para poder olhar os empresários e poder colocar isso no meu negócio. E assim te conheci. Só que os outros grupos era diferente. Todo mundo queria só vender. E a Vivian, ela tem um olhar diferenciado para o próximo. Ela quer ajudar o próximo. E é isso que me fez querer estar aqui.
E estou até hoje. Fiquei uma temporada distante, né? Mas agora eu tô para ficar. Já tô com a mentoria, tô vindo no sextou, nas aulas, tudo, porque realmente o propósito de fazer a diferença na vida do próximo. Você tem um olhar diferenciado para as mulheres. Eu falava para a Pri, vamos lá. Em setembro eu estava muito desesperada e a Vivian conseguiu me acalmar, me ajudou, me deu uma direção. Então até hoje, quando eu tô assim nesse desespero, eu consigo ver aqui, você é uma pessoa que me acalma. Não só eu, mas tem todas as outras empresárias que fazem parte do grupo também. São conexões verdadeiras. Não é nada só por venda. Eu acho que é tão superficial isso. Eu fazer amizade com tal pessoa por conta de venda, de querer ganhar, de lucrar. Não, é realmente com um propósito de ajuda. Você olha com um olhar diferente, quer ajudar o próximo. Eu acho que isso é o que mais me motiva a estar aqui. Porque eu também já fui em outros grupos em que eu não me encaixei. Falei, não, gente, isso aí não é pra mim, não. E aqui foi onde eu me senti acolhida. Obrigada. Ai, que lindo, que gratidão. Obrigada por isso. E aí ela perturbou você, né? E aí no início eu ficava, Pri, vamos. Aí ficava, será? Vamos, Priscila, vamos. Priscila. Eu falo, vamos, Priscila, vamos. Até hoje. E aí hoje a Pri também já faz parte disso. Né? Hoje eu sou a que te propago. Falo assim, chama ela pra ir no Casa Rosa. Assim, convidei ela pra ir lá na vida. Porque eu vejo até no evento e tudo, eu falo assim, olha como realmente faz diferença. É uma conexão que as pessoas se sentem conectadas. Não é uma conexão por interesse. É uma conexão de interesse que a pessoa cresça. Não é a intenção de que a pessoa te dê retorno financeiro. Então, eu acho que a sua maior missão, não sei se é exatamente essa, mas é o que você tem feito. Que a pessoa realmente evolua. E essa questão que a Rai falou da competitividade das mulheres, existia um cancelamento das mulheres, os homens, né? Quando eles viam mulheres mais competentes ou competentes disputando espaço, eles faziam questão de podá-las em algum lugar. E uma ajudando a outra é totalmente diferente. Hoje a Rayane tá com a filha pequena. Eu já passei por isso, Rayane, você vai passar. Eu tô com um problema com logo, com alguma outra coisa, em falar na internet. Olha, isso aqui me ajudou. Então, isso aqui, que todo mundo tem um peso para construir, faz com que as pessoas que estão com problema se sintam com conforto, tanto em falar abertamente, enquanto receber abertamente também, para que... Sim. Dê tudo certo, né? Cresça, né? E eu vejo isso muito aqui. Eu falo pra Rai, assim, eu quero estar mais, mas é que a gente tá com os tempos também, graças a Deus, né? Não pode coisa boa, né? Coisa boa. A gente agenda muita gente, a gente consegue conversar com muita gente, com muitos empresários, com muitas dores, a gente consegue ver muitas cabeças empreendedoras, as mulheres pensando muito fora da caixinha, muito legal. E é bom, né? E é bom estar juntas, né? Eu tenho um entendimento, assim, meu coração, né? Que Deus, ele é tão maravilhoso que ele criou todos nós. E quando ele cria nós, independente de que cada um acredite, ele cria cada um com um propósito. Cada um vem com um compromisso. É que como se todo mundo saísse com o seu próprio mapa, sabe? A hora que eu venho pra cá, eu venho com o meu mapinha do que eu tenho pra fazer. E sendo ele generoso, sendo ele bom, ele não vai dar o mesmo mapa pra duas pessoas. Ele vai dar mapas diferentes, que pode ser que a gente caminhe caminhos até, vai cruzar os caminhos, mas os objetivos, eles são diferentes, porque cada um de nós tem uma responsabilidade para viver. Então, por isso que eu não consigo acreditar na, como que eles falam, concorrência, rivalidade, porque eu não acredito em um Deus que cria um lugar para duas pessoas. Sim, não precisa. Ele fala, não, vocês vão brigar para caber aqui. Quem coube, coube. Quem não coube vai ficar sem, sabe? Eu não acredito nesse Deus. Não acredito. Eu acredito num Deus que ele fala, tem o seu espaço, tem o seu, e vocês podem se ajudar. Pode até ser parecido, mas a forma como um vai conduzir, o outro vai conduzir. E as pessoas que cada um precisa tocar são pessoas diferentes. E às vezes eu vou tocar num lugar pra pessoa, num lugar X, e a outra pessoa vai tocar numa outra situação. Muitas vezes eu sou a que empurra, né? E aí tem alguém que acolhe. Às vezes eu sou a que acolhe. Hoje a Nicole me deu uma nomenclatura. Ela falou que eu sou camaleão. Ela falou que eu sou camaleão. Ela falou assim, tem hora que a gente tem que ser camaleão. Para alguns ambientes, a gente tem que incentivar, impulsionar. E em alguns ambientes, eu tenho que acalmar. Sim. Né? Então, às vezes, a gente realmente vive em lugares, e é sobre a gente observar.
Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente observa o outro. Enquanto eu estou apenas no meu umbigo, nos meus sonhos, na minha projeção, eu não presto atenção nisso. Mas quando eu paro para escutar, quando eu paro para olhar, quando eu paro para entender o outro, segunda-feira eu tava atoladíssima de coisas aqui, segunda, terça, não sei que dia, eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Foi segunda que o Hugo chegou, e aí eu fui fazer foto da campanha da Moda Verão, e usou sala ali, usou sala aqui, e eu atendendo aqui, cliente uma atrás da outra, e teve aula, teve não sei o quê. Aí eu saí umas 2 vezes aqui no corredor, passei, falei com a Jennifer uma vez, passei de novo. Aí eu mandei assim, mensagem pra ela depois, você tá bem? Você não tava bem hoje, né? Eu não troquei 2 palavras com ela, não deu tempo. Ela falou, você me conhece, né? Eu falei, eu fiquei, só que não dava tempo de eu falar. Ela, não, é que eu tô com um pouco de dor de garganta e tal, e tal, e tal. Aí eu falei, não, eu sabia que você não tava legal, só que eu não sabia o que era. Então, assim, quando você passa, às vezes é 1 segundo, é um olhar. Quando você olha dentro da pessoa. Porque você tem de verdade, ocupado. Não tô preocupada se ela tá com dinheiro, não tô preocupada se ela... Não, eu vi que ela não tava bem, tinha alguma coisa que estava errada. Ela falou, não, eu tô com dor de garganta. E aí, querendo não, uma pessoa que é tão comunicativa, uma dor de garganta, poxa vida, trava a pessoa, normal, né? Mas assim, é esse olhar. Eu acho que é isso que nós precisamos ter quando nós, enquanto empresárias, empreendedores, olhamos a outra pessoa, que ele não é um CNPJ, que ele não é um cartão de crédito. Sim. Ele é uma outra pessoa. Um ser humano que às vezes está precisando ser ouvido, ser acolhido, ser interpretado nas suas necessidades. E não eu entregar para ele aquilo. Isso que eu tenho para você. Se você quiser, que a gente estava falando sobre a questão do financiamento. Quando a mulher chega aqui, eu falo, olha, deixa eu entender. Conta um pouquinho da sua rotina. Não, mas como que é a sua mentoria? Eu falei, não, esquece. Quer saber como que é a sua rotina? Me conta um pouquinho. De você, né? O que é? O que você está fazendo hoje? O que você quer fazer? Qual que é o seu objetivo? Como eu fiz com vocês? Sim. Como que é? O que vocês pensam para sua frente? Entendi. Olha, pra vocês, sabe o que eu acho que ia ser legal? É isso. É bem personalizado mesmo, mediante. E tem que ser, né? E é o que as meninas falam, né? Às vezes não era mentoria para aquele momento. A mentoria não serve para você nesse momento. E é a mesma coisa a gente fala, não é um produto que tá na prateleira. Perfeito. Que você chega e pega, esse aqui é o meu, vou levar debaixo do braço. Não. É literalmente olhar para a pessoa, ver qual que é a ideia, ver se funciona. Eu acho que é o que faz diferença. Exato. Porque, que nem falou em algum momento sobre a tecnologia. Hoje tem muitas administradoras que trabalham só com tecnologia. Você entra lá no site, olha qual o valor que eu quero, o que eu quero fazer. E é isso, e não... Nós fazemos esse contato de ir, entender, olhar. Realmente faz sentido? Realmente é o seu momento? Espera 2 meses. Não é só a questão de empurrar, né? Empurrar. A comissão e pronto, né? Porque daí muitas pessoas se frustram, né? Aí ela fala assim, não era isso, mas eu contratei, não fez o que eu queria. Mas aí você teve uma consultoria, você falou o que você precisava, era isso que você queria fazer, a pessoa não te orientou, não comprei online. Por exemplo, né? Uhum. Mas o trabalho que a gente faz é justamente tentar entender. Nem todo mundo tá aberto para nos contar, sim, mas a gente ainda tenta quebrar um gelo. Por quê? O que a pessoa quer, às vezes não vai atender ela com o que a gente tem. Então, a gente vai querer entender primeiro o que ela quer e o que ela precisa. E a gente vai tentar. Se não for, muitas vezes, o que nem eu disse já, muitas vezes a gente vai falar pra você, não vou te vender, porque o que eu tenho não vai, daqui 2, 3 vezes vai te atender. Você vai se frustrar. E é melhor, talvez, você pagar uns juros que vai te atender mais rápido. Mas, se você quiser se programar para um próximo, a gente está à disposição. Porque não adianta eu querer só falar ou prometer algo que não vai acontecer e vai sair 2 frustrados. Ele falando mal da gente e a gente para ele não continuar. É isso, gente. Vocês gostaram delas? Elas são muito legais, viu? Eu super recomendo. A gente é legal, a gente sempre fala isso. Elas são legais, então eu também sou. Então, gente, a gente é muito legal. Mas assim, convido vocês, vamos deixar aqui na legenda desse vídeo pra vocês o link pro Instagram da Rayane, o link pro Instagram da Priscila, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre elas. Dá um oi lá pra elas, tá? O Instagram delas, eu acredito, tá bem bonito, porque elas têm fotos profissionais, né? Então, possivelmente, se não tivesse, vocês podem puxar a orelha delas, né? Já tem, né? Mas agradecer mesmo a presença de vocês e dizer o seguinte, que realmente, de verdade, do fundo do coração, que vocês possam continuar trilhando esse caminho de realmente entregar pro outro, cuidando de vocês, acreditando em vocês, mas também acreditando que isso também pode ser uma coisa boa
para muitas pessoas que estão, né, estão caminhando. Então, você que nos acompanha, eu quero agradecer você, pedir para vocês seguirem, conhecer o trabalho das meninas, e se você também não conhece o meu, me segue também para conhecer, segue a nossa comunidade também aí, e agradecer vocês duas por estarem aqui, agradecer por toda a preocupação, por todo o cuidado, com cada pessoa que eu passei o telefone, por cada café que vocês tomaram, que deu resultado agora, que vai dar resultado no outro momento, e por vocês terem cuidado com tanto carinho, independente do resultado financeiro ou não financeiro que deu neste momento para a vida de vocês, e que vocês continuem caminhando nessa trilha. Amém, amém. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui hoje e falar um pouco disso. Que era coisas que eu não sabia também. Eu fui aprendendo e eu vi que era legal e quero apresentar para todo mundo, quero levar todo mundo comigo, todo mundo fazer algo para crescer juntas, porque juntas somos mais fortes. E agradecer mesmo, né? Quer falar, Pri? Eu quero agradecer de novo, agradecer a Rai por ter me trazido aqui, terem essas oportunidades, tanto de negócio quanto de vidas, reencontros. Encontrei pessoas que eu já conheço há muito tempo, e eu acho muito legal disso, que quando você trilha um caminho bonito, não importa onde você reencontra a pessoa, você tá sempre bem com isso. Sim. Então, independente também, pessoas conectam com pessoas e não com só produtos. As pessoas são muito mais interessantes. Então, reencontros são muito legais. Eu consigo conectar com pessoas do passado, que é muito legal. Quando a gente encontra algo bom, a Rayane me trouxe, porque ela acha bom. Você acha que ela não chama toda? Ela fala, chama. Eu falo assim, porque assim, ó, as pessoas querem indicar coisas boas. Aí, quando a gente entrou, a gente queria contar isso pra todo mundo. A família falava assim, meu pai, meu irmão, falava assim, nossa, sabia que dá pra fazer isso? Porque são coisas boas. Então, todo lugar que a gente vai pra falar de você, a gente já sente a gente tem certeza que quem chegar aqui vai ser bem acolhido. Então, eu gosto muito disso. Falo pra Rai, assim, eu só queria ter mais tempo pra viver tudo, porque são muitas coisas que dá pra fazer, muitas coisas aqui. Eu falo, como que a Vivian consegue administrar tanta coisa ao mesmo tempo? Consigo? É muito legal, quero praticar isso ainda. Mas a gente fica muito feliz de poder falar disso, e a gente gosta mesmo de falar disso, porque a gente confia nesse produto. A gente confia nesse negócio, a gente sabe que a pessoa vai sair feliz no futuro. Eu não vejo a hora daqui um pouco eu contemplar eu sair de carrão. De eu poder falar pro meu pai assim, eu não financia, faz isso. Os financiamentos que eu já tenho, ok, vamos no próximo, já não entro mais, já vou fazer outros negócios, porque a gente vai conforme a manada, né? Sim. A gente não é ensinado de outras formas. E muitas das vezes a gente não quer, a gente não entende. Então, se você tem dúvida, é só chama, gente, chama elas que elas vêm. Vou pegar o bordão da minha amiga lá, Alexa, né? Chama ela que ela vem. É isso aí, gente. E você que nos acompanha aqui no Conexão Delas, muito obrigada. Mulheres que são conectadas, mulheres empreendedoras, mulheres empresárias. E você que tá chegando agora, olha só que interessante. Vou contar aqui em primeira mão. Nem vocês estão sabendo. Vou contar aqui. Vou contar em primeira mão. Você... eu queria muito participar dessa comunidade que tem a Vivian como mentora, mas eu moro longe, eu moro em outra cidade, eu não tenho tanta disponibilidade de tempo, e aí eu fico triste de não poder participar das coisas, que é tudo presencial. Então vai ter uma plataforma, gente. Uau! Nós vamos lançar uma plataforma, a Vivian Carla está lançando uma plataforma, e lá dentro dessa plataforma vai ter lá a comunidade. Né? Então, todo mundo que está hoje, nossa comunidade vai estar lá dentro dessa plataforma, e vai dar oportunidade para você que mora longe, ou que mora aqui mesmo, mas não tem como estar sempre, né, consumindo, e a gente vai tentar trazer de uma forma, do máximo que a gente puder para o online, um pouco do que a gente já ensina e entrega aqui. Né? Claro que o meu conteúdo é o maior, né? Até porque eu dedico para isso 24 horas da minha vida, quase. Mas também vai ter conteúdos das nossas colegas, que eu vou, né, organizar isso com calma. Né? Não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil de se fazer, tá? Por mais que vocês pensem, mas tem IA, tem automação, não é fácil. É toda uma estruturação, dá trabalho, cansa, eu tô bem cansada, mas vai poder dar oportunidade para muita gente, para as pessoas que moram em outros estados, para você que mora no interior,
Pra você que é daqui de Cuiabá e Varzelândia, você não consegue estar participando, às vezes até já saiu do grupo por causa disso. Tem muita gente que saiu por isso. Tem reuniões online também, que eu já participei, e é muito E vai válido. dar válido. Porque às vezes você não vai poder Muito fazer uma legal. conexão presencial, porque você mora longe, você tem uma criança pequena, você não tem uma logística, não tem uma rede de apoio para... Mas você vai poder participar do online até que uma hora você consiga, sei lá, participar mais dos presenciais. Mas isso já não vai ser mais um limitador. Então, nós vamos utilizar a IA, nós vamos utilizar a plataforma para poder aproximar outras pessoas. E aí a gente vai inventar moda, gente. A gente vai inventando. Então, vocês aguentem nós aí. Fazer o sextou online. Fica tranquila que a gente vai inventar coisas Muito bom. para facilitar, para encurtar distâncias e para acolher mais mulheres. Porque eu acho que esse é o caminho, né? A gente, quanto mais conhecimento a gente puder transbordar, quanto mais dinâmicas nós pudermos fazer de acolhimento, a gente só tem a ganhar neste mundo. Tá bom? Aí, ó, novidades pra vocês, Novidade. novidades pra quem tá aqui. Tem algumas pessoas que já sabem aqui, mas a gente ainda tá trabalhando isso porque isso é bem... E tem que ser bem feitinho, né? Então, pra ser bem feitinho, a gente precisa de mais tempo. Eu tô trabalhando muito nisso. Não sei como que eu tô dando conta, mas tá tudo certo, tá? Mas é com muita alegria no coração. É um cansaço bom, é um cansaço que vale a pena, é um cansaço de satisfação, né? Muito Que a bom. gente sabe que é muita coisa. Gratidão, Nicole, por nos acompanhar, gratidão, Hugo Farias, gratidão a todo mundo que nos acompanha e até a qualquer momento. Obrigada. Tchau, tchau. Arrasamos!